Vanderlan, bom dia, quase boa tarde já, Diego Pérez da Rádio 52 FM, seja bem-vindo. Gostaria que você falasse, claro, dessa negociação para chegar, mas sobre esse seu momento de carreira. Você começou como uma promessa no Palmeiras, mas estava sendo bastante contestado nessa reta final, né, lá no Palmeiras. Então, como essa mudança pode ser positiva para você e para sua carreira, Vanderlan? Primeiramente, bom dia. Cara, eu acredito que essa mudança para minha carreira será muito positiva porque terei mais chances, terei mais ritmo de jogo. É verdade, sim, que estava sendo um pouco contestado no Palmeiras, mas acho que é normal na vida de todo jogador de futebol. Nossa vida é feita de altos e baixos, né? Então, creio que isso é totalmente normal e me sinto muito bem, estou muito feliz e muito motivado com esse novo desafio. Vanderlan, bom dia, Tapos Cacossi, Rádio Bragança FM, estamos ao vivo. Bem-vindo a Bragança Paulista, apesar de nós estarmos em Atibaia no CT, né, mas esperamos que você possa ter um bom contato também com o Bragança Paulista e com a torcida do Red Bull Bragantino. Como é para você sair de um Palmeiras, um grande clube, né, no futebol brasileiro, chegando no Red Bull Bragantino, que é um clube praticamente novo, né? E queria que você falasse também da expectativa que você tem em termos de se encaixar na equipe, né? Porque o Abel Ferreira, um dos principais técnicos do futebol brasileiro, você teve a oportunidade de trabalhar com ele, potencializar seu futebol. Aqui você vem para substituir o Juninho Capixaba, que tinha uma função muito importante, né? Muitas vezes atuando como meio-campista, fazendo a saída de três. Quer dizer, você está preparado também para exercer essas mesmas funções do Juninho Capixaba e falar aí da adaptação também. Cara, sobre as funções dentro de campo, acredito que chego para somar. Estou acostumado a jogar de lateral, mas também se jogar de zagueiro ou um pouco mais avançado como ponta. Então, pelos treinos que eu vi, tá bem tranquilo, todo mundo me explicando tudo direitinho. O professor me passando muita confiança, conversando bastante comigo. Então, essa parte dentro de campo, estou muito confiante e creio que vai dar certo. E sobre o entrosamento, todo mundo me recebeu muito bem, desde o primeiro funcionário do clube. Então, estou muito feliz, sendo muito acolhido pelo grupo, a recepção foi muito boa. Já tinha o Fabinho e o John, né, que eu conhecia eles, então isso torna mais fácil também a adaptação. Tem alguns funcionários também que já trabalhei no Palmeiras. Então, é isso, está sendo bem tranquilo e estou muito feliz. Bom dia, Vanderlan, Matheus Pereira, meu Braga. Vanderlan, como que foi para você o primeiro contato com o elenco, né? E já teve alguma conversa com o Fernando Seabra? Teve um bate-papo sobre como você quer ser utilizado, como você gosta de jogar? Cara, como eu disse, o elenco me recepcionou muito bem. Na primeira vez que cheguei aqui, eles estavam de folga. E aí, no segundo dia, todo mundo me recepcionou muito bem, não tive problemas nenhum com isso. E sobre o professor, sim, já conversou comigo, me deu algumas dicas, falou o estilo de jogo, o que ele quer de mim. Então, creio que isso é muito importante e facilita muito a nossa adaptação. Vanderlan Loredo, Futebol Total. Gostaria que você falasse o aprendizado que você teve com o Abel Ferreira para a carreira, porque como profissional o Abel foi o seu treinador desde sempre. Sim. E o que você tem do aprendizado do Abel que agora você possa, né, trazer na sequência da sua carreira, aqui com um jovem treinador também como o Fernando Seabra? Cara, eu acho que o Abel batia muito na tecla de mentalidade. Acho que a mentalidade tem que ser forte, jogar sempre para vencer. E acho que o principal ponto que eu vou levar para a minha vida é sobre a mentalidade. Se você acredita em você mesmo, se você acredita nos seus companheiros de equipe, confia neles, eu acho que você está no caminho certo para fazer um grande campeonato, fazer grandes jogos e conquistar muitas vitórias e títulos, que é o mais importante. Vanderlan Lucas, da TV Vanguarda, Rede Globo. Você, jovem, né, mas já com alguns bons títulos aí, alguns bons troféus conquistados, se isso é um peso, se você sente isso, já chega com uma responsabilidade maior por já ter conquistado títulos, por já ter tido uma experiência num clube grande, e como você deve lidar com isso? Cara, eu não acredito que é um peso, eu acredito que é uma honra, né, ter tantos títulos assim, apesar da pouca idade, e acredito que isso é uma certa experiência, apesar da idade, que eu posso passar para alguns companheiros de equipe, como tem muitos jogadores novos aqui no Bragantino, às vezes não tem a experiência de ganhar um título assim importante pelo profissional, então acho que eu posso somar bastante nessa parte. Como eu disse, sobre a mentalidade vencedora, e nosso objetivo aqui é ganhar jogos e ganhar títulos. É isso.
Você citou alguns jogadores, né, que foram seus companheiros no Palmeiras, o Fabinho, o John. Tivemos aqui o Arthur também, né, o Evangelista estava lá, que até há pouco tempo está aqui, ele te desejou boa sorte. Matheus Fernandes passou por lá. Você conversou com alguns desses jogadores nos primeiros momentos assim das tratativas para saber um pouco mais do clube, para pedir um conselho? E desde ontem você já está treinando com um grupo. Vai para o jogo contra o Ceará? Vou para o jogo sim, contra o Ceará. Estou bem, vinha treinando, então estou com ritmo de jogo, ritmo de treino, isso está tranquilo. E sobre os companheiros de equipe, o John me ligou assim que ele ficou sabendo, e aí perguntou, e aí, quer vir? Eu falei, pô, na hora. E meu empresário me ligou também, conversou comigo, e aí só esperei ele fazer a parte dele, que é fora do campo, e graças a Deus deu tudo certo. Também conversei com o Evangelista, perguntei, e aí, Lucas, o que você acha? Ele falou, pô, pode ir de olhos fechados, confiar que você não vai sentir diferença nenhuma em questão de estrutura, de ambiente, nada disso. O grupo é bom, todas as pessoas são boas e graças a Deus tomei essa decisão, deu tudo certo e hoje estou aqui. Oderlan, queria que você falasse quem são as suas referências, né, como jogador de futebol, e o que você acha do Campeonato Brasileiro, como é a sua avaliação que você faz aí do Campeonato Brasileiro nesse momento, que é um dos mais competitivos, né, mais difíceis, né, pela situação do Bragantino, teve essa queda. Você acha que o time pode voltar aí a brigar por uma vaga na Libertadores? Cara, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que está cada vez mais difícil. A gente sabe, cada ano que passa está mais competitivo, tanto que o número de pontos aumenta cada ano para ser campeão. Então, pelo que eu vi, treinei com o grupo, já joguei contra várias vezes o Bragantino. A gente tem total condições de classificar para a Libertadores, de estar ali no G4, no G6, ser vice-campeão, ser campeão. Acho que depende da nossa mentalidade e o segredo é trabalhar. Quando as coisas não estão tão boas assim, eu levo isso para a minha vida, independentemente da fase que você está, trabalhar e trabalhar duro, que dará tudo certo. Sobre minhas referências no futebol, eu gosto muito do Roberto Carlos. Eu assisto vários vídeos dele assim, creio que tem um pouco das características dele, que é força, velocidade, e gosto também do Afonso Davies do Bayern de Munique. Vanderlan, como que foi para você quando você soube o interesse do Red Bull Bragantino e o que mais chamou a atenção, que fez você aceitar essa proposta? Uma outra pergunta é, se fizer gol contra o Palmeiras, comemora ou não? Cara, assim que eu fiquei sabendo, como eu disse, eu fiquei muito feliz, fiquei um pouco ansioso e acho que o que pesou para mim foi realmente ter mais chance, mais ritmo de jogo, saber que o Bragantino é um clube bom, que tem uma estrutura boa, que paga tudo em dia, que tem bons jogadores e está sempre ali, no topo da tabela, disputando, um time muito competitivo. E com todo o respeito que eu tenho pelo Palmeiras, porque se não fosse pelo Palmeiras hoje eu não estaria aqui, que me deu a chance de me tornar um jogador profissional, eu acho que se eu fizer um gol dentro do Allianz Parque, acho que não comemoro, por respeitar a instituição. Quando surge uma proposta como essa, Vanderlan, você falou que conversou com o John, todo mundo pode ir de olhos fechados. Mas ao chegar aqui, o que ele surpreendeu? Porque do lado de fora, a gente está aqui no dia a dia, vê o que o Red Bull Bragantino ainda está construindo, vem uma arena em breve e tal, mas o jogador quando chega de fora e cai aí, né, já nesse CPD, o que lhe surpreendeu em relação ao que você tinha de Palmeiras, né, por ser uma referência, um grande, ao chegar aqui? Cara, o que mais me surpreendeu foi não sentir falta de nada. O Bragantino dá totais condições, a estrutura é a mesma coisa, tem os mesmos equipamentos, consigo trabalhar da mesma forma. Então, acho que o que mais me surpreendeu foi isso. Os funcionários todos educados, a galera toda do bem, e acho que a estrutura foi o que mais me surpreendeu, que eu falei, pô, realmente os meninos estavam certos, eu não vou sentir falta de nada. Vanderlan, para quem não te conhece, fala um pouco de como você surgiu no futebol, suas experiências, alguma história legal aí de base, algo que, enfim, que você possa compartilhar com a gente nesse seu período até chegar aqui. Pô, eu comecei a carreira assim, no futebol no clube profissional aos 13 anos, no clube chamado Jacuipense, de Salvador. E aí joguei 9 meses, o Palmeiras viu, gostou de mim, aí cheguei em São Paulo com 14 anos. No primeiro momento tomei um baque, assim, até quis parar de jogar futebol. Liguei para minha mãe querendo ir embora, porque minha cidade tem 70 mil habitantes. Eu cheguei em São Paulo, então tomei um choque. Mas aí ela falou, não, filho, tem um pouco de calma, fica mais 2 semanas, se você quiser ir embora, tudo bem.
Aí acho que foi na hora que eu vesti a capa mesmo de jogador e segui firme e graças a Deus consegui virar jogador profissional. E hoje estando aqui no Red Bull Bragantino é uma honra. E minha mãe veio aqui, conheceu o CT também, gostou muito e estou muito feliz. E você citou esse choque, né? Essa mudança. Talvez você também tenha nessa troca do Palmeiras para o Bragantino, porque apesar do Braga ter uma torcida que é muito apaixonada pelo clube, é bem menor do que a torcida do Palmeiras, logicamente, né? E chega em um momento que o Bragantino não está bem, né? Vem de 8 partidas sem vencer, 7 derrotas consecutivas. Como você sentiu o ambiente até para reverter essa situação já no sábado? Você acha que essa pressão inicial, você chegando em um momento em que o time passa por uma pressão tanto interna quanto externa, isso pode te trazer também algo no sentido de atuar com um pouco mais de responsabilidade? Como você vê essa mudança de patamar de clube no sentido de torcida e cobrança e também essa cobrança atual do clube? Cara, uma coisa que eu aprendi no futebol é que o jogo acontece de dentro para fora. Acho que pode ter 10 torcedores ou 100 mil, o jogo acontece de dentro para fora, então a gente não pode deixar a torcida interferir no nosso jogo. E creio que a torcida do Bragantino sempre apoia, sempre que a gente veio jogar aqui, o Palmeiras, a gente sempre viu a torcida apoiando bastante, e assim como você falou, eles são apaixonados pelo Massa Bruta. E o que acontece... Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Sobre a fase ruim também do time. Eu cheguei, aí ontem treinei e vi muita cobrança tipo do próprio jogador, sabe? Vários jogadores se cobrando, a gente teve uma conversa para melhorar internamente e isso é muito legal porque dá para ver que todo mundo quer vencer, está trabalhando para vencer, então essa parte eu gostei muito e é isso, estou chegando para ajudar e com fé em Deus sairemos com a vitória no sábado já. Queria que você falasse como é que é a sua conduta fora de campo, né? Como é que você se alimenta, se você se preocupa com essa questão aí dos cuidados, porque hoje em dia muito se diz que não basta ser boleiro, né? O jogador tem que ser um atleta, né? Você procura se cuidar também fora de campo, mesmo nos dias de folga. E como é que é o Vanderlan também fora dos campos, né? Sua vida, no dia a dia, o que é que você gosta de fazer, enfim. Cara, eu acredito que o atleta de futebol hoje, ele é atleta 24 horas por dia, não só quando chega aqui no CT e vai embora, acabou, não acho que seja assim. Então eu tenho a minha rotina certinha, trabalho muito minha recuperação, minha alimentação, meu sono, isso eu procuro controlar bastante, porque sabemos como que é a rotina de jogos, a rotina de treinos é muito intensa, então acho que se você não se preparar bem, o seu corpo vai sentir. Minha vida fora, cara, eu sou um cara bem tranquilo, tenho minha esposa, moro com ela, fico mais em casa, assim, jogando videogame, assistindo uma série, lendo um livro. E eu tenho um hobby um pouco diferente, assim, eu gosto muito de andar de cavalo, eu tenho um cavalo de estimação, ando um pouco nele, mas eu gosto muito porque desde pequeno fui criado assim, então é um dos meus hobbies, assim, que é um pouco diferente. No passado você falou que imaginava ter um filme sobre a sua trajetória, um documentário, né, que isso seria realmente muito marcante. Qual episódio encaixa agora nessa sua vinda ao Red Bull Bragantino, imaginando, né, que isso vai acontecer? Né? A trajetória está aí, você só está começando. Como que você imagina, né, dentro desse cenário, no seu pensamento? Cara, primeiro, acho que no roteiro de um filme seria a minha primeira mudança de clube, falando profissionalmente. E eu acho que chegando no Red Bull Bragantino e conquistando o título, ganhando jogos, classificando para a Libertadores, indo longe, tentando ser campeão, sempre jogando para vencer. Então, acho que não teria parte melhor do filme da minha vida conseguindo fazer isso.